Nunca imaginei que uma visita ao cemitério pudesse mudar minha vida de forma tão intensa e aterrorizante. Eu sempre fui curioso sobre assuntos sobrenaturais, mas também bastante cauteloso. Aquela noite começou com a minha vontade de conhecer um antigo cemitério da cidade, famoso por histórias que ninguém jamais confirmava, mas que todos comentavam sussurrando. Era um lugar esquecido pelo tempo, com lápides quebradas, trilhas cobertas de folhas secas e um silêncio que parecia sufocar qualquer som da vida real. Cheguei por volta das 10 da noite, quando a lua mal iluminava o caminho. O portão de ferro estava enferrujado, rangendo a cada empurrão, e o vento cortante fazia a cada passo meu ecoar, como se o próprio cemitério respirasse. Eu não estava sozinho em meus pensamentos, mas tinha a sensação clara de que algo me observava. A primeira coisa que notei foi um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada, flores mortas e algo indefinível, como um perfume antigo e triste. Meu coração batia mais rápido, mas a curiosidade venceu o medo. Enquanto eu caminhava entre túmulos antigos com lápides quase legíveis, senti uma energia diferente, pesada, como se cada pedra carregasse memórias presas ali. Sentei-me numa pedra caída para descansar e observei o céu noturno. Foi nesse momento que percebi uma figura parada ao longe. Não era uma pessoa comum. Parecia um vulto, uma sombra com contornos vagos, parada entre dois ciprestes. Ela não se movia, mas parecia me seguir com o olhar. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Mas algo ali me dizia que eu não estava sozinho. Segui em frente, tentando parecer normal, como se fosse apenas mais uma pessoa andando pelo cemitério. À medida que caminhava, senti meus passos mais pesados, como se a gravidade tivesse aumentado. E o ar ficou mais frio, entrando nos meus pulmões com uma pressão quase física. Eu sabia, de alguma forma, que algo havia me percebido. Meu instinto dizia para ir embora, mas a curiosidade me empurrava para frente. Foi quando cheguei a uma sepultura antiga, sem nome, apenas com a data de 1923 gravada na pedra. O nome estava apagado pelo tempo. Sentei-me ao lado dela, apoiando a mão na pedra fria, quando senti uma presença bem atrás de mim. Um arrepio subiu pela minha coluna e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Então ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, vindo da sepultura. Era como se alguém tentasse falar comigo sem usar palavras. Uma vibração que atravessava o ar. De repente, senti algo tocar meu ombro. Não era uma mão, era mais como uma pressão, fria e insistente. Virei-me rapidamente, mas não havia nada. Meu corpo tremia e uma mistura de medo e excitação me dominava. Foi nesse instante que eu percebi que algo tinha me seguido. Algo que não pertencia àquele mundo. Algo que agora estava comigo. Decidi levantar e caminhar em direção à saída. Mas o cemitério parecia ter mudado. As trilhas que antes eram claras agora estavam confusas, como se os caminhos se movessem de forma silenciosa e traiçoeira. Quando finalmente saí do cemitério, senti um alívio momentâneo, mas a sensação de ser seguido não desapareceu. Ao chegar em casa, fechei todas as portas e janelas. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas quando me deitei, percebi que o frio não vinha apenas da noite. Senti uma presença no quarto, algo invisível, pesado, que me observava enquanto eu tentava dormir. Cada tentativa de fechar os olhos resultava em imagens de olhos brilhantes e sombras mouvando-os ao redor do meu quarto. A noite se tornou interminável. Ouvi passos no corredor, sussurros na porta e um arranhar constante nas paredes. Cada som parecia sincronizado com meus pensamentos, como se alguém ou algo estivesse tentando me comunicar alguma coisa. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me mover, mas meu corpo parecia paralisado, preso entre o medo e a incredulidade. Cada minuto parecia durar horas, e a sensação de ser tocado por uma mão invisível só aumentava. No auge do desespero, levantei e acendi todas as luzes da casa. Nada mudou. A presença continuava lá, silenciosa, esperando. Foi então que percebi que não era apenas uma visita passageira. Algo havia saído comigo do cemitério.
algo que agora compartilhava meu espaço, minha rotina, minha vida. Tentei buscar explicações racionais, mas nada fazia sentido. Nas noites seguintes, a situação só piorou. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem vento, sombras surgiam nas paredes e o sussurro constante me acompanhava, como uma voz antiga tentando me lembrar de algo. Uma noite, acordei com a sensação de alguém deitado ao meu lado, respirando de forma pesada. Quando olhei, não havia ninguém, mas o peso permanecia. Acordei com marcas vermelhas nos braços, como se mãos invisíveis tivessem me agarrado durante a noite. Comecei a pesquisar sobre o cemitério, tentando encontrar alguma pista. Descobri histórias de pessoas que visitaram o lugar e nunca mais foram as mesmas. Alguns falaram sobre sentir algo seguindo-os, outros sobre sonhos horríveis que se tornaram realidade. Era como se o cemitério guardasse almas presas, memórias antigas que não descansavam e que poderiam escolher alguém para compartilhar sua maldição. Decidi enfrentar o medo. Voltei ao cemitério durante o dia, acreditando que a luz poderia dissipar o que havia me seguido. Mas ao chegar, senti o mesmo frio cortante, a mesma sensação de ser observado. Cada túmulo parecia murmurar meu nome. Um sentimento de desespero tomou conta de mim. E eu compreendi que o que havia saído comigo não queria ser visto, mas queria ser sentido, queria que eu experimentasse sua existência. De volta a casa, tentei usar métodos de proteção, sal, velas, rezas antigas. Nada funcionou. A presença continuava firme, insistente, fazendo-me ouvir vozes antigas, sussurrando segredos que não deveriam ser ouvidos. Meu sono desapareceu, substituído por um estado constante de vigília e medo. Amigos e familiares começaram a notar minha mudança. Eu já não era mais a mesma pessoa. Meu olhar carregava um cansaço profundo, meu corpo tremia e minha mente estava sempre alerta, esperando o próximo ataque. Foi quando entendi que o que havia me seguido do cemitério não era apenas um espírito perdido. Era algo mais antigo, algo que se alimentava do medo e da tensão. Cada noite era uma batalha silenciosa. Cada sombra no canto do quarto era um lembrete de que eu não estava sozinho. O toque invisível, os sussurros, os arrepios constantes, tudo fazia parte de um tormento sem fim. Os dias se tornaram borrões. Minha rotina desapareceu. Eu sentia a presença em cada cômodo, em cada som, em cada respiração. Cheguei a pensar em deixar minha casa, mas percebi que não importava para onde eu fosse. Aquilo continuaria comigo. Era como se o cemitério tivesse me escolhido. E nada poderia reverter essa escolha. Na tentativa de encontrar alívio, comecei a gravar sons e imagens durante a noite. Usei câmeras de segurança, gravadores de áudio, tudo para tentar documentar algo real. Em algumas gravações era possível ouvir sussurros, arranhões e até mesmo passos que não correspondiam a nada visível. A sensação de ser observado era constante. Cada evidência confirmava que eu não estava louco. Havia algo real, algo que veio comigo do cemitério e que não tinha a menor intenção de me deixar em paz. As noites se tornaram mais intensas e eu percebi que qualquer tentativa de ignorar a presença apenas a fortalecia. Então, comecei a conversar, a falar com o que estava comigo, perguntando o que queria, por que me escolheu. Eu nunca obtive uma resposta clara, apenas sensações, arrepios e um sentimento de profundo vazio e tristeza, como se aquela presença carregasse consigo toda a dor e solidão do tempo. Hoje, mesmo com a luz do dia, eu sinto que não estou sozinho. Cada sombra parece ter vida própria, cada som comum se transforma em algo que não posso explicar. O cemitério não ficou para trás, ele veio comigo e agora a minha vida está entrelaçada com algo que transcende a compreensão humana. Não sei se um dia conseguirei dormir em paz novamente. Sei apenas que aquele passeio curioso mudou minha vida para sempre. E que o que veio comigo do cemitério ainda está aqui, observando, esperando, respirando junto comigo. Se você chegou até aqui, eu só quero dizer uma coisa: cuidado com os lugares que você decide visitar. Cuidado com o que você decide tocar. Porque algumas coisas, uma vez que saem do cemitério, nunca mais te deixam em paz. E se você gosta de histórias como a minha, não se esqueça de se inscrever no Arquivo Sobrenatural Brasil para acompanhar mais relatos que vão gelar sua espinha